Então, vamos lá, gente. Bom dia. Vocês é que vão falar para mim. Eu vou aguardar. Com relação ao texto do planejamento do Libânio, vocês fizeram as anotações. Eu vou cutucar vocês um pouquinho. Qual a importância do planejamento? O planejamento, professor, ele é super importante e rico em nossas disciplinas. Por quê? O primeiro passo... Espera um pouquinho, Rose. Vamos manter o áudio fechado? Espera um pouquinho só, Rose. O áudio fechado, uma pessoa fala, ok? Aí, quando tiver que abrir o áudio, a outra abre o áudio. Ok? Podemos começar? Vamos lá, Rose, desculpe cortar. Imagina. Bom dia, meninas. Eu não sei se eu estou certo, eu espero que sim, pelo menos é o meu entendimento. O planejamento ele é rico para nós, como pedagogos, porque vai nos direcionar a gente elaborar nosso plano de aula, para a gente poder, junto com esse plano de aula, chegar ao nosso objetivo, passar todas as nossas disciplinas certinhas para cada matéria, e vai me dar um rumo certo onde eu vou chegar. Um objetivo, qual? Alcançar minhas metas, solucionar meus problemas. Esse projeto ele vai ser rico para mim em todos os sentidos, tanto na minha área acadêmica, quanto na minha área profissional e até no meu cotidiano do dia a dia. É isso que eu entendi, professor. Não sei se é isso. Mas alguém quer agregar alguma coisa? Gente. Mas alguém quer trazer alguma informação? O que é o planejamento? Tá certo, Rose. Tem mais alguma informação? Além de ser um norte, como a Rose falou, além de ser um caminho, ele serve como referencial para que eu possa trabalhar o caminho que eu vou percorrer. Bom, a Cris acho que está sem microfone, ela colocou no chat. O planejamento é dispensável para o alcance deixa eu terminar de ler. Para o alcance de metas e objetivos. Planejar significa analisar, preparar, estruturar as melhores estratégias e condições para a concretização do estado desejado. Beleza? Legal? Mais alguém? Posso falar, professora? Por gentileza. Então, eu acho que o planejamento é, como está falando no texto, né, a reflexão da prática do professor, né? Então, o professor ele sempre está refletindo, né, sobre o que ele está fazendo para ver se o que ele está fazendo está surgindo um resultado, né, no aprendizado dos alunos. Eu acho que é isso. Beleza? Deixa eu cutucar vocês. Esse planejamento, ele é engessado? Ele é fixo? Ou ele pode ser alterado? Ele pode ser revisto ou ele fica lá engessado e eu não mexo mais nele? Acredito que pode ser alterado, né, professora? Isso. A cada momento eu posso estar revendo, ele é flexível e eu posso estar alterando algumas situações. Ok, beleza. E por que a gente tem que planejar? Porque é o momento que a gente revê o que a gente fez. É o momento de você voltar e rever o que você deve refazer. Então, ele tem um caminho de ir e um caminho de volta. Alguém tem mais alguma contribuição do texto? A gente tem uma questão referente a planejamento. Tranquilo? E o segundo texto, que ele falou sobre o PPP. O que é que vocês entendem por PPP? O que é PPP? Plano de Posso aula. falar, professora? Pode, não é plano de aula, não. Não, pode falar, Rose. Não, não é plano de aula. Desculpa, meu anjo. Não, a Rose já falou. Desculpa, eu não desliguei. Desculpa. Fique tranquilo, a Rose confundiu, ela falou plano de aula, não é PPP, não é plano de aula. O que é o PPP? Quem vai falar? A Ana? Professora, então, o PPP, como você já explicou para a gente, né, é o RG da escola, né, o documento da escola. A cara da então, escola. vai conter, né, todos os objetivos da escola, tipo, o que a escola busca fazer, assim, no aprendizado, qual que é o objetivo daquela escola, então, tudo vai conter nesse documento, né? E o que significa PPP? Projeto Político Pedagógico. Isso, projeto político pedagógico.
E o que vocês entendem por se a gente tirar cada letrinha separada? O que é o projeto, o que é o político, o que é pedagógico? O que é o projeto? São as ações que serão desenvolvidas, né, professora? É o ato de você projetar, de você olhar à frente, para o futuro. O que mais? Gente, só a Aninha leu o texto. Só a Aninha, a Rose. Gabi, bom dia. Você está bem, Gabi? Bom dia, Pro, tudo bem? Tudo, Gabizinha. Vamos lá? Vamos. Quem mais leu o texto? Eu acho que todo mundo leu. Ou vocês estão assim de ouvinte? Todo mundo de ouvinte? Vocês estão ficando... Professora, o único ouvinte aqui sou eu, hein? É, então. Não sei não, viu? Não sei não. Mas, assim, eu tenho tudo anotado aqui, mas é que não dá para ler mesmo, professora. Então, Não, fique se eu esforçar, tranquila. eu vou começar a chorar. Mas eu estou ouvindo. Tá, vamos lá. Projeto político pedagógico. A pergunta: o que é o projeto, o que é o político, o que é pedagógico? O que significa, quando a gente fala em projeto, o que significa o político e o pedagógico? O projeto é o que eu vou realizar, o que eu vou escrever, o que eu vou deixar tudo pronto para me apresentar. E o político é a parte dessa raça, assim, posso falar outro nome? Essa raça safada que não nos apoia tanto no nosso ambiente escolar, certo? O político. E o pedagógico é a disciplina que nós vamos levar para a sala de aula, é os meios de... é fogo, 2 salas de aula dentro da minha sala, ô Jesus, a minha é da minha princesa, desculpa aí, professora. Fique tranquila, fique tranquila. O pedagógico são as matérias que eu vou levar para dentro da sala de aula. É todo aquele conteúdo que eu vou lecionar para os meus alunos. Seria isso? Mais ou menos. Olha só, o projeto é a gente olhar para frente. O político são as legislações. Tudo que a gente tem que fazer, a gente está submetido a uma política educacional. A gente tem uma legislação que contempla todo o nosso trabalho. Então, não dá para mim montar o RG... Onde eu tenho apoio, seria isso? Não dá para mim montar o RG, a cara da minha escola, se eu não tiver um suporte, um embasamento político-educacional. Existe uma política educacional que está lá no nosso trabalho, no nosso dia a dia. Nós temos o pedagógico que diz respeito às ações. O que eu vou fazer dentro das escolas? Como eu vou organizar? Quando a gente fala de PPP, ele é construído por toda a equipe escolar, desde o professor, o pessoal que integra a limpeza. Ele é uma ação democrática. Por que democrática? Todo mundo tem que estar envolvido, e dentro dele é um documento maior. Ele é o RG, como a Ana falou, mas é um documento maior. Tudo que eu vou fazer na minha escola, eu tenho que ir lá consultar esse documento, ok? Desde a estrutura física, desde a estrutura pessoal, desde a estrutura, o que tem a escola, enquanto aparelhos, enquanto materiais, enquanto recurso, os projetos que eu vou desenvolver tem que estar inserido tudo dentro do PPP. Chegou no final do ano, mudou, eu só vou inserir as alterações. Se não mudou, segue o barco, ok? Ele é um documento maior. Ele não pode sair da escola, não pode ficar, por exemplo, vem aluno, estagiário, eu quero PPP, eu quero levar para casa. Não, ele é documento da escola. A gente empresta o RG para uma outra pessoa? Não. Então, não. Então, ele é um documento, é a cara da minha escola, ele fica na escola. E por ficar na escola, se você quiser consultar, você vai consultar aqui na escola. E toda reunião de planejamento, é importante a gente utilizar, apresentar para o professor o PPP, o projeto político-pedagógico da escola. Então, a escola tal tem um projeto político-pedagógico no primeiro dia no planejamento, que a gente a gente mobiliza, eu recebo professores novos, é o momento que eu vou mostrar o meu PPP, o PPP da escola, como que ele está formado. Mais alguma coisa? Deixa eu ver, tem mais sim, eu vou ler o chat aqui, olha só. O Diego, ele colocou, projeto
é a construção constante de algo com o intuito de solucionar algum problema. O político é o envolvimento da sociedade, está ligado ao aspecto das políticas educacionais. E o pedagógico é voltado para o desenvolvimento do ensino-aprendizagem. Isso, resumido, quando a gente fala em PPP, Projeto Político Pedagógico. Projeto é olhar para frente, mirar em algo. O político está relacionado às políticas educacionais nós temos, que a gente não pode ficar sem as políticas, e o pedagógico, as ações que a gente vai desenvolver. E aí eu vou para o outro texto. Quando a gente falou em projeto, que vocês tiveram que ler, não todos, só da página 1 à página 3, quais os elementos fazem parte do projeto? Por que é importante trabalhar com projeto na educação? Qual a importância de se trabalhar com projetos pedagógicos na educação? Por que a gente trabalha com projetos? Imaginando que todas vocês leram o texto, não é? Por que a gente insere projeto? Qual a importância de trabalhar com projetos pedagógicos na escola? Posso falar, professora? Pode. É importante trabalhar com os projetos, né, porque favorece a autonomia dos alunos, né, a participação dos alunos de forma ativa na escola, né? Acredito que é isso. Vocês leram o texto. Quem mais quer acrescentar alguma coisa? Fala da Ana. Por que a gente trabalha com projeto? Qual é o princípio fundamental da gente trabalhar com projeto? A gente também ter feedback se tudo aquilo que nós estamos passando para os alunos, se eles estão conseguindo absorver, se eu vou ter um resultado adequado do que eu estou esperando, se eles estão tendo o entendimento das explicações, vai ser um retorno para mim, do meu serviço que eu estou desempenhando dentro da sala de aula. Olha só, o projeto pedagógico ele tem um papel fundamental no nosso trabalho. A Tatiane colocou, é para melhorar a qualidade de ensino. Isso, ajudar na organização dos trabalhos. Não só isso. O projeto é você olhar à frente, você projetar algo, você pensar em algo que vai favorecer a autonomia dos nossos alunos. E como que a gente pode favorecer isso? Através de um tema diferenciado, através de um projeto. Como é que eu elaboro um projeto? Primeiro, eu vou discutir com a minha classe quais são os temas relevantes. A partir daí, eu tenho uma temática. Fecho o tema. E eu começo a desenvolver os objetivos, para que esse projeto, qual é a importância desse projeto, o que vai me trazer esse projeto, qual é a contribuição para os meus alunos, o desenvolvimento do projeto, o tempo do projeto, a culminância e a finalização e a avaliação. A avaliação pode envolver a autoavaliação, ok? Eles se autoavaliarem. E a culminância, o que foi importante esse projeto? A finalização é eles estarem vendo esse projeto, é a etapa mais importante, eles estarem tendo acesso ao que eles fizeram, ok? E o último texto que a gente falou, que vocês já viram bastante, diferenciar multi, pluri e inter. Deixa eu ver aqui no chat, propor desafios para os alunos, isso. O projeto busca resolver problemas juntamente com o aluno, onde eles estarão participando ativamente de todo o projeto. No projeto é a busca de resolver problemas junto com os alunos. Os alunos serão desafiados também. Com relação ao multi, pluri e inter. O que é multi? Multi, vamos lá.
Essa classe está sapequinha hoje, viu? Professora, bom Olha, dia. bom É a dia. Márcia. Oi, Eu Márcia. entendi que a multidisciplinaridade ela é uma ação que corresponde à interação de conhecer estudos através de um tema ou um objeto de uma única disciplina, por várias delas ao mesmo tempo. Eu não sei se está certo. Opa, Seria isso? eu abri a prova. Espera aí, vou trazer para vocês o desenho que a gente trouxe aula passada, e eu estou achando que vocês já deletaram tudo do cérebro. Está vendo? Está aparecendo para vocês? Está aparecendo, Ainda gente? não abriu, não, professora. Ainda não. Então, vamos. Ainda Está na não. tela do seu computador. Espera aí, vou voltar de novo. Agora eu acho que vai abrir. Agora está abrindo? Não, ainda. Não. Ainda não. Eu tinha mandado um texto, ele é bem simples e ele ajuda bastante nesse entendimento. Professora, Pois não. multidisciplinaridade, as disciplinas não ter relação uma com a outra, Isso. só que ela permanece assim com a sua própria essência, só que a gente chega em algum resultado através dessa relação entre elas. Essa não relação, na verdade, né? Não relação. A multidisciplinaridade, existe um tema comum, mas não tem relação nenhuma. Isso. Tá? Então, português está lá trabalhando, matemática trabalha de forma isolada, ciências de forma isolada. A multidisciplinaridade está baseada na nossa escola tradicional. Cada um percorre o seu caminho, o seu conteúdo, ok? E a outra que é a... Opa, vou mudar aqui, gente, só um minuto. Professora, Opa, mas aí no caso, vamos supor, igual a senhora falou, português e matemática faz seu trabalho, mas em cima de uma matéria, né? Específica, isso? sim, e elas não têm relação, elas não se conversam. Certo. Como é o nosso ensino tradicional? A gente via um conteúdo em português, via um conteúdo em matemática, um conteúdo de ciências. As disciplinas, as cadeiras, elas seguiam isoladamente, elas não têm relações nenhuma com outra. Cada uma tem a sua metodologia, cada uma tem a sua forma de trabalho, ok? É diferente do que a gente fala quando a gente fala em... só um minutinho, deixa eu subir aqui. Voltar novamente. Mas, professora, Pode falar. no caso, então, elas não se combinam por quê? Porque elas não se falam, cada um tem a sua própria forma de trabalho. São áreas dos conhecimentos que elas seguem sozinhas. Mas é o estranho, né? Que sempre, tanto para as crianças, desde pequenininho até o ensino médio, elas sempre estão ali, né? Sim, elas existem, por isso que eu estou falando, essa forma é diferente, o multidisciplinar. E o que é o pluri? O pluri, o que é? Existe um tema em comum, existe um tema, existe uma relação e uma cooperação muito pequena. Por exemplo, existe um nível, existe um objetivo, tá? Existe um objetivo comum, matemática, português e ciência. Eles têm o mesmo, cada um dentro da sua disciplina, do seu conteúdo, tem um objetivo em comum, mas seguem isoladamente ainda. Então, o português vai trabalhar, por exemplo, uma questão de um texto, que esse texto poderia ter sido explorado em história. Ela vai falar também em história da mesma coisa, e aqui também vai falar da mesma coisa, porém, de uma forma isolada. E no Inter, nós estamos caminhando, os nossos currículos das escolas, eles são Inter. O que significa Inter?
E inter é onde tem uma troca, uma cooperação entre as disciplinas. Existe um intercâmbio. Então, eu vou falar, por exemplo, do exemplo que foi dado aí de um projeto sobre educação financeira. Educação financeira é um conteúdo que passa por matemática, pode passar por português, pode passar também, por exemplo, por história, como que foi a educação, pode passar por várias outras disciplinas e elas trocam as informações. Um outro projeto, Meu Corpo fala em português, em arte, em ciências, tá? Então, olha só, as disciplinas, elas se conversam. O mesmo conteúdo, eu vou trabalhar aqui em português, vou trabalhar em história, vou trabalhar em matemática, no mesmo conteúdo. E a transdisciplinariedade, que nós não chegamos ainda, é uma etapa superior. É uma etapa onde não só existe essa troca, mas é onde a gente consegue atingir o emocional e o cognitivo do nosso aluno, onde o aprendizado vai realmente incorporar os aspectos emocionais e cognitivos do aluno. Isso nós estamos caminhando, nós não atingimos a transdisciplinaridade, porque a etapa superior está lá em cima. Lembra quando eu coloquei uma pirâmide para vocês? Lá no topo, nós temos a trans, é a etapa superior, que ainda a gente não conseguiu chegar nessa etapa. Mas, professor, então, se eu responder isso aqui, ó, por exemplo, transdisciplinaridade é o conjunto ou união de vários conhecimentos onde se une variadas disciplinas para que se torne um olhar mútuo de conhecimento, está certo? Transdisciplinaridade é um conjunto de disciplinas onde elas têm cooperações, existe uma cooperação entre todas elas conversam, elas estão alinhadas, todas elas, e o objetivo final é atingir o aspecto emocional cognitivo do nosso aluno. Então, é a etapa superior da interdisciplinariedade, está acima. Lembrando do triângulo, ela está lá em cima, no topo. Tá? A gente está caminhando. Mais alguma questão? Vamos voltar, se tem alguma coisa. Professora? Pode falar, pois não. Eu não entendi o pluri. Eu queria que você me explicasse. Deixa eu ver aqui no chat, espera aí. Multi, há mais de uma área de conhecimento. Inter, mais de uma disciplina. E a trans, a etapa maior. Deixa eu ver. Ah, ele não falou do pluri. Ok, vamos lá. No pluri. Só um minuto. Multi, vamos pensar, multi é o ensino tradicional, tá? As disciplinas estão lá, cada um trabalha isoladamente. A pluri é assim, existe objetivo, existe cooperação, mas não existe uma troca entre elas. Cada disciplina tem uma temática, é a mesma temática, porém cada uma segue o seu caminhar de uma forma sozinha. Tá? Deu para entender agora? Isso é Sim, professora, obrigada. Cada uma segue sozinho. Vamos supor, se a gente olhar assim na nossa faculdade, vamos supor que eu estou falando de planejamento. Planejamento, ele está dentro também, pode ser que o professor de didática tenha dito alguma coisa de planejamento, ok? Então, planejamento e projetos, existe um conteúdo que o outro professor de didática também pode ser que esteja se referindo ao mesmo conteúdo, mas de uma outra forma, de um outro olhar. E um outro professor, vamos supor, de alfabetização, também está trabalhando o planejamento em sala de aula, mas cada um segue congelado na sua disciplina, ok? Não existe uma conversa, não existe uma cooperação, um diálogo entre as disciplinas. Voltando, mais alguma coisa? Gente, a prova está bem simples, está bem tranquilo. Eu acho que se esses textos de vocês fizeram as anotações,
vocês já conseguem responder tranquilamente a prova. Mas deixa eu ver lá no bate-papo se tem mais no chat, se tem mais alguma coisa. Opa, desculpa, eu voltei errado. Planejamento, falou do PPP. Tá. Alguma dúvida, pessoal? Agora não, professora. Não, tranquilo. Colocou aqui o multi, a mais de uma área de conhecimento, o inter, mais de uma disciplina, e o trans perpassa por toda a disciplina com os temas transversais, e lembrando que o trans consegue atingir o emocional e o cognitivo do aluno. É quando eu consigo realmente ter certeza que atingi um nível mais alto de conhecimento. Por isso que a gente não está no trans. Mais alguma coisa, alguma questão? Vocês querem falar mais alguma coisa que ficou para trás, que vocês acharam que estão em dúvidas? Transdisciplinar e planejamento. Então, olha, vai ter uma questão de planejamento, vai ter uma questão do PPP, vai ter uma questão do projeto e uma do multi, pluri, inter e trans. E mais uma que eu não lembro, mas eu acho que é uma frase sobre planejamento. Por isso é hora da gente tirar todas as dúvidas, que logo mais eu vou disponibilizar para vocês a prova. Beleza, gente? Tranquilo. Ô, professora. Pois não. Eu estou assim, bem chateada comigo. Não assim, né? Que eu não poder estar respondendo aí tudo. Eu estava numa alegria ontem. Falei, amanhã eu vou responder com a professora. Aí, quando a oftalmologista ligou para mim, visando para mim lá, eu fui, ela me deu o remédio para me pingar no olho, ficar de manhã com o olho latejando, né? Falei assim, não pode ser por dia. Ela falou, sua vista ou sua escola, qual você escolhe? E você precisa, né, da visão para estudar. Exatamente. Mas o que você ouviu, do que você viu até agora, você deu para entender? Está fácil? Deu, professora. Eu notei, eu fiz as notações minhas. Ontem eu estava lendo que a senhora colocou lá no clausur, né? Aí eu fui anotando algumas coisas também. Beleza. Aí, como a senhora vai deixar gravada, vai ficar melhor ainda. Tá. Então, podemos fechar, encerrar aqui para me salvar a gravação. Vou voltar lá no Zap, vou cobrar as pessoas que estão devendo o trabalho e já começa a disponibilizar a prova, tá? Enquanto eu estou baixando aqui. Tudo bem, gente? Tá bom, professora. Obrigada. Até agora está sossegada. A senhora explica bem. Espero, viu? Porque vocês, assim, eu vi que vocês ficaram das 8 às 10, eu não sei não o que vocês leram, estou me questionando. Professora, é porque tem que prestar bem atenção, né? É uma coisa bem... Estou me questionando. Vocês, olha, vou te falar, vocês deram uma assim de Miguel. Vocês ficaram quietinhas, vamos lá, vamos esperar a prof falar. Mas é muito importante, quem não leu, faça essa leitura, porque assim, vai ter elementos para responder à prova. Prova dissertativa, eu não aceito. Se eu perguntar o que é PPP, PPP é isso? Não, tem que ter mais elementos. E a gente viu a aula inteira, a gente viu hoje texto, então tem que ter elementos. E toda a nossa aula foi extraída desse material, desses textos. Então, façam a revisão. A prova ela está no link, no Forms. Vocês vão abrir a prova, leiam as questões, não precisa responder, faz um rascunho primeiro, né? Pesquisa, faz um rascunho. Quando tiver tudo feito, volta lá e digita e envia. É só uma vez que envia, hein, gente? Não adianta enviar 2, 3, que eu não vou considerar. Aí vai ser 0. Pode falar, Rose. Ô, professora, dá mais uma pincelada, fazendo favor,
A multidisciplinaridade... Vamos sim, vamos lá. Vamos voltar lá. Olha só. Esse material que eu enviei do quadrinho, vocês deixem ele na mão de vocês, ok? Aquele que tem as bolinhas, os quadradinhos. Foi um texto que eu até enviei hoje, mas a gente já trabalhou em aula. Ele, assim, vai ser super importante, que com ele vocês conseguem pensar e responder a questão, se for o caso. Vamos lá, a multidisciplinaridade, ela é o quê? É uma disciplina, é mais de uma disciplina, ela não tem relação nenhuma com a outra, ela segue sozinha, ela tem a sua metodologia, tem a sua forma de trabalho, ela segue sozinha, multidisciplinaridade é sozinha. Então, ela não tem integração nenhuma com a outra, ela não conversa, ela não para. Está aqui português, aqui está matemática, aqui está ciência. Cada uma segue sozinha, com a sua metodologia, com a sua forma de trabalho. Beleza? Beleza, professora, entendi. Tá? Isso é multi. O que é pluri? Pluri são as disciplinas. São as disciplinas que têm objetivos múltiplos, elas se cooperam, mas assim elas não existe uma troca. Então, o mesmo assunto, ele pode ser dito em uma ou outra disciplina. O mesmo assunto, ele pode aparecer aqui no outro conteúdo, mas cada um segue na sua ementa, no seu plano de aula, na sua disciplina. A Inter, a gente tem a troca, uma disciplina conversa com a outra, existe uma cooperação, existe um alinhamento, existe um diálogo das disciplinas. Então, as disciplinas, elas têm um intercâmbio, elas param, elas fornecem a troca, e isso é muito importante, trabalhar com interdisciplinaridade. Quando a gente fala em projetos, a grande questão agora é eu possibilitar projetos onde eu consiga trabalhar a interdisciplinariedade. Então, mesmo assunto, eu vou falar eu e o corpo, por exemplo. Esse projetinho eu e o corpo, eu vou poder desenvolver em arte. Como em arte? O professor vai lá, desenha no chão a criança. Eu vou poder trabalhar em ciências, quando eu falo dos cuidados com o corpo, higiene. Eu vou poder trabalhar em português, o corpo, eu vou poder trabalhar em ciência, as partes também do corpo. Então, quando eu consigo ter esse intercâmbio, quando eu consigo ter esse diálogo com as disciplinas, ele passa a ser inter. Olha, ele atravessa as disciplinas. O projeto, ele passa pelas disciplinas, é inter. Pluri, nós estamos caminhando, a gente não chegou num aspecto pluri. O pluri, além dele ter toda essa cooperação que a interdisciplinaridade possibilita, ele vai entrar, ele vai assim possibilitar que entre no aspecto emocional e cognitivo do aluno. Ele vai além, ele vai transpor. A gente não fala de trans é ir além. Não é só aquele aprendizado, é transpor para a vida, é transpor para o seu conhecimento, é ir além. E esse ir além, a gente ainda não conseguiu atingir. Está no patamar mais alto, lembram da pirâmide que eu falei? Lá embaixo está o ensino tradicional, tá? Multi, depois a pluri, depois a inter, e por fim, lá no topo da pirâmide, a gente tem a trans. Por quê? É um patamar mais alto de conhecimento, é o patamar mais alto para atingir, é muito mais inovador. Não existe assim separação das matérias. Está tudo junto, tudo conectado, tudo conversando, e a gente consegue, o aluno consegue transpor esse conhecimento, vai além daquilo que é dito em sala de aula, daquele conteúdo só de português ou de matemática, vai além, ele consegue transpor. Beleza aí? Vamos voltar. Alguma dúvida mais? Então, Perfeito, Pro. Se tiver uma questão de multi, inter, deixem aquele quadrinho do texto onde está tudo coloridinho, tudo explicadinho, que facilita bastante vocês, ok? Quando for uma pergunta referente ao planejamento, consultem o texto do Libânio, que ele vai dar uma ferramenta, que foi o primeiro texto que eu passei,
está falando o que é planejamento. Ele também vai dar uma ferramenta, uma resposta bem alinhada. E o PPP, naquela parte 1, tem uma parte daquele PPP que ele fala com mais uma linguagem melhor, o que é o projeto, o que é o político, o que é o pedagógico. Deixa eu ir lá buscar para vocês. Espera aí, vamos ver se consigo compartilhar. Está aparecendo o compartilhamento? Sim, sim, Pro. Sim, mas não é esse. Ai, meu Deus, vamos mudar. Espera aí. Não é esse, vamos lá. É esse aqui, olha só. Tem uma parte aqui específica da unidade 1, que eu falei para vocês terem um olhar bem minucioso da página 9 à página 10. Parece para vocês? Sim, Pro. Agora sim, professora. Tá. Ó, vamos lá na página que eu falei para vocês terem um olhar. É que ele está abrindo. Aqui ele vai falando tudo o que é o planejamento, e aqui ele começa a falar o que é o projeto político-pedagógico. Olha só, a palavra projeto, que significa lançar à frente, é você ter uma visão de futuro. A pedagogia, ele explica o que é pedagogia, que tem origem na Grécia, e tem um quadro aqui muito bacana que ele fala o que é projeto. Olha só, projetos são as propostas a serem executadas durante determinado período de tempo. O que é político? A escola, ela é um espaço público, é um espaço onde a gente tem pessoas, e por ser um espaço que agrega pessoas, ela tem que seguir algumas diretrizes da política, ok? E o que é pedagógico? São as atividades que são necessárias para que ocorra o processo de ensino-aprendizagem. A gente já falou um pouquinho disso. Aqui a gente consegue responder o que é PPP, ok? E a outra questão que eu falei para vocês terem um olhar bem bacana é nesse material do Libânio. Nesse material aqui, está abrindo para vocês, só para vocês acompanharem e estarem assim Está abrindo ainda, grifando, professor. mas vai abrir. E assim, só para vocês acompanharem o ponto de atenção. Olha só, nesse texto aqui, ele está falando o que é o planejamento. Nesse primeiro parágrafo, ele começa, é uma ação docente, é um momento de reflexão, é um momento de avaliar, porque a gente precisa de uma métrica. O que eu posso fazer para inserir mudanças? Qual a importância do planejamento? Olha só, é uma organização articulada à atividade escolar, está dentro do contexto da escola. O professor, toda a equipe escolar tem que participar desse planejamento. É uma atividade de reflexão, onde a gente vai pensar o que realmente a gente vai colocar, o que é importante para a sociedade. Esse texto traz essa importância aqui. E, demais, ele vai acrescentando algumas informações, tá? Aqui, sobre o plano, já não é tão importante. Então, voltem lá no material que eu mandei, grifem o que vocês estão achando que ficou para trás, porque é isso que vai ser uma ajuda para vocês estarem respondendo a questão da prova. E na leitura complementar, é essa aqui que fala o que é o projeto. Epa, não abriu ainda, espera um pouquinho. Agora ele resolveu ficar lento. Quer ver? Porque eu abri um monte de vezes. Nesse texto aqui, ele vai falar o que é o projeto, as etapas, por que é importante a gente trabalhar com projetos na escola. Vale a pena também, já vou abrir
para vocês estarem vendo aonde que tem pontos que tem que ter atenção. Eu acho Que ele já falou hoje, sextou. que já falou o quê? É que o computador está falando, não, chega, hoje sextou para ele. Eu acho que sim, né? E ainda bem que ele não me derrubou, porque às vezes você sabe que ele me derruba, ele quebra o Zoom, eu uso outra plataforma. Professora, está cortando a sua... Está cortando a minha voz? Está cortando, gente? Para mim, não, professora. É? Olha, Para mim também não. Para mim está cortando. ai, meu Deus, então acho que é o seu, não é o meu, não, hein? Pelo amor de Deus. Eu vou tirar a minha imagem, porque às vezes, quando eu abro, ele fica pesado. Vamos ver se eu consigo. Espera um pouquinho. Toda vez que eu coloco o vídeo, ele fica pesado, interfere. Olha só, e esse último texto, por fim, para a gente só, que ele fala o que é projeto, qual a importância do projeto, então vale a pena vocês estarem dando uma olhada para que serve o projeto, por que funciona um projeto e as etapas de um projeto, ok? Fechamos aqui. E aí eu vou perguntar para vocês, está tudo certo? Tudo certo, professora? Tudo tranquilo. Então, eu vou concluir. Agora sim, tá tudo certo. É, mas sempre está tranquilo. Gente, está tudo assim. Com esse material que eu mandei para vocês, que ajuda bastante, vocês são capazes de responder a prova, assim, tenho certeza.